recebido muitas perguntas sobre o uso da extremidade e também operar fluxo, e é disso que a gente vai falar hoje. Oiê! Aqui é Paula Reis, do canal Mulher Trader, que você já sabe que fala de day trade sem enrolação e sem ostentação também. E se você não sabia, tá aqui pela primeira vez, então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque essa é a forma para você ser notificada a cada vídeo novo. E a gente tem muito vídeo, viu? Segunda, quarta e sexta. Tô pensando aqui quase todo dia, então só faltava você, viu? Então vamos lá, já falamos sobre operar fluxo, o quanto que isso foi um divisor de águas para mim, porque pelo gráfico eu consigo visualizar o volume de dinheiro depositado ali em algumas regiões e com isso tomar decisões nos meus trades, porque onde tem dinheiro tem big player e onde tem big player eu quero estar junto com ele, quero ser parceira na compra ou na venda dele. E aí acaba surgindo dúvida também de como que isso funciona no dia a dia, né? Porque não é um setup, não é uma coisa simples da regra de coloração. Regra de coloração, temos vídeo, vou deixar aqui no card. Que muitas vezes quem ainda não tem familiaridade com ela, olha e fala, poxa vida, mas então sempre que tiver uma barra vermelha, é compra, é venda? Não, não tem nada disso, tá? Sempre que tem uma barra vermelha, a gente sabe que tem volume, que tem dinheiro ali. Não é um setup, não é tão simples assim, a gente tem que olhar muito mais o macro e é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu gravei um dia de manhã a tela do meu Easy Trader na minha conta demo. O Easy Trader é o Profit 10 Invest, parceira aqui do canal, tá? Fui pro gráfico de 5 minutos e tô marcando aqui as regiões de lateralização no mini dólar, tá? Só para você entender, isso é uma coisa que eu faço todo dia de manhã. Então eu pego e confiro quais foram as regiões, por mais que eu tenha tradeado o dólar no outro dia, pode ser que eu não tenha visto o pregão inteiro, né? E aí aqui eu confirmo quais foram as regiões que teve lateralização de preço e grande volume lá embaixo. Então, tô marcando no gráfico para você e você viu que essa região eu tracei uma extremidade e marquei ela de vermelho, porque durante o pregão teve bastante dinheiro depositado em diversos momentos nessa região. Já a amarela, que tá ali em cima, deixa eu dar um pause aqui, a gente teve também dinheiro depositado e foram várias horas ali, ó, 2 horas, mais de 2 horas e meia do pregão, mas foi um volume menor, por isso que ela tá marcada de amarelo, tá? E agora eu tô observando como que o preço tá trabalhando no pregão desse dia no mini dólar, e por enquanto não fiz nada lá. E aqui no índice eu já vendi 3 contratos, porque ele abriu numa região que não era a extremidade principal do dia, onde teve mais volume de dinheiro. A principal é aquela lá embaixo, dos 114 mil pontos e alguma coisa. E aí eu espero que ele volte para lá. Daí que eu fui conferir aqui no dólar se tinha acontecido algo. E isso é uma questão mesmo de início de pregão, tá? E conferindo onde que ele abriu. No caso do dólar, como ele tá ali lateralizando ainda na minha região principal do dia anterior, que é essa vermelha, eu não tomei nenhuma decisão logo no início do pregão. Eu vou esperar o posicionamento dos players, né? Onde que o dinheiro, onde que o grande volume vai se posicionar para o pregão do dia, para eu tomar uma decisão logo mais. Muito provavelmente depois das 10h30, não exatamente às 9 horas da manhã, que era o que a gente estava vendo aqui. E aí, eu tô passando aqui, ó, para vocês o que eu tinha visto também durante o pregão anterior, que toda vez que bateu nessa extremidade dos 5.790 era venda, então os vendidos estão por ali, e essa extremidade dos 5.744 já era compra, os comprados estavam defendendo ali. E aí, só por uma questão de visualização, para eu não ficar dando esse zoom aqui, diminuindo toda hora para verificar, eu vou marcar com essas caixinhas a minha região de venda e a minha região de compra. Vocês devem estar se perguntando assim, nossa, mas ela tá com a posição aberta ali no mini índice, tá tão tranquila, né? É que eu tava gravando esse vídeo para vocês nesse monitor e eu tava com um segundo monitor olhando o mini índice, tá? Então é por isso que eu tava bem tranquila aqui fazendo essas anotações no dólar
no dólar, que também é pertinente para vocês. Então aqui eu marquei as caixinhas só para eu ter um direcionamento de onde estavam as defesas dos vendidos, essa caixinha vermelha, e onde estava a defesa dos comprados, que é a caixinha azul. Então você vê que é uma questão bem macro, né? Não é só tomar a decisão no posicionamento do candle que amarelou, porque amarelo já é um volume considerável de dinheiro, ou ficou laranja, que é mais dinheiro ainda, ou vermelho, que é muito dinheiro. No vídeo de regra de coloração, eu até expliquei para vocês também que no início do pregão, esses candles vermelhos, a gente não tem que levar tanto em consideração a cor, mas sim o volume lá embaixo. Se ficou uma barra alta de volume, aí sim é porque teve injeção de dinheiro. E aqui voltei para o mini índice. O que aconteceu? Vendi numa divergente e ele ainda tá trabalhando contra, mas eu tô acreditando bastante nessa venda, porque aqui a gente teve um padrão que é muito comum nos nossos estudos, que é esse padrão V invertido aqui, ó. Tá vendo? E você pode observar que todas as vezes que teve algum candle aqui com volume, ele testou esses candles com maior volume, ó, o maior de todos foi esse do início do pregão, que é essa parte aqui do meu V, mas não conseguiu romper para cima. Por isso que tá me dando todo o indicativo de venda. E tem mais uma coisa que é muito importante aqui. É a questão da extremidade principal do dia anterior. Como eu te disse no início do vídeo, eu não tinha visto aqui, ó, 114.900 é a minha extremidade do pregão anterior, porque teve ali, eu não mostrei aqui no gráfico nessa gravação para vocês, mas eu fiz a mesma tarefinha que eu fiz no mini dólar. Fui lá, olhei quais foram os blocos de preços lateralizados com volume e percebi que aqui essa região dos 114.900 era a principal, porque em diversos momentos do pregão, ou às vezes em um momento só, mas com grande volume, é depositado dinheiro ali. E se a gente já teve esse padrão V invertido aqui, com o volume maior desse dia aqui que acabou de se iniciar, é também uma característica de defesa de quem está vendido aqui nesse preço médio, nessa região, tá? Não necessariamente em um preço específico. E a tendência, o que é? Se a minha região de maior liquidez, né, onde teve muito dinheiro depositado, é o 114.900, a tendência é o preço buscar trabalhar nessa região, com força, inclusive. Então é por isso que eu tô acreditando bastante nessa venda. Aí o que eu fiz? Eu vendi mais 2 contratos, porque teve esses 3 candles amarelos confirmando a tentativa de rompimento e não conseguiu, ou seja, eles estão realmente defendendo a venda, né? Os vendidos estão defendendo ali. Eu voltei para o mini dólar para dar mais uma olhadinha, porque aqui é o contrário, eles já estão trabalhando na região de maior liquidez. Então a minha expectativa é que eles acumulem mais valores aqui no 5.771 e quando decidir trabalhar em uma outra região, pode ter um rompimento também com força. Então eu estou observando para ver se a gente faz uma operação. Podia, dentro desse range aqui, fazer algumas vendas e uma compra também nesses divergentes que tiveram aqui nos extremos desse range. Podia, eu comecei até a calcular quantos pontos eu deixei de embolsar. Mas não era a minha intenção para esse momento do pregão, porque eu prefiro trabalhar com esse padrão que estava acontecendo no mini índice, que é quando ele já dá um padrão de defesa dos vendidos e tem a chance de buscar liquidez numa extremidade principal ali próxima. Aqui eu quis fazer uma anotação para vocês, ainda no dólar, que eu estava observando também o dólar cheio na minha conta real, e eu vi aqui que a gente tinha um candle que estava bem divergente, assim, ele ficou vermelho. Aqui ele estava amarelinho, né? E essa libélulazinha ali, mas ele ficou vermelho no dólar cheio.
E aí tava dificultando mais ainda a minha leitura para tomar uma decisão aí nesse início do pregão no dólar. Então tá, tô vendida aqui os 5 contratinhos, né, que eram 3 inicialmente, depois eu vendi mais 2. Nesse momento aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês o porquê. Aqui, quando fez essas 2 amarelinhas aqui, o que elas me mostraram? Que elas não iam romper nem essa laranja nem essa vermelha, tá vendo? Só testou o pé dessas 2 barras, que são as maiores do dia até então. E não dá pra gente saber com exatidão, né? Mas muito provavelmente aqui também esse volume já é uma nova defesa desses mesmos vendidos que já iniciaram defendendo aqui nesse padrão V invertido. E aí foi o que me motivou a fazer uma venda de mais 2 contratos, porque eu comecei a achar que eu tinha entrado até um pouco antecipada nesse trade. Voltamos para o dólar. Eu estava intrigada com o dólar. Eu queria fazer um trade no dólar e no índice. E só estava dando certo do índice. Aqui ele voltou um pouquinho contra alguns pontinhos, cerca de 20 pontos. E aí começou a desenvolver a favor da minha posição. Nesse momento aqui, eu já podia até baixar, como ficou vermelha essa barra aqui, ó. Aí é que tá, né? Por que eu falo que não é o setup, tá vendo? Essa barra aqui vermelha poderia assustar, né? E a pessoa que não tá analisando o macro, como eu tava desde o pregão anterior, pensar que aqui já era uma defesa de comprados e que o preço poderia voltar completamente contra essa posição vendida. Mas aqui, para minha leitura, já é mais uma confirmação de rompimento, tentando ir com força chegar nessa posição aqui de liquidez dos 114.900. É muito possível que a gente baixe até esses stops que estavam ancorados aqui nessa laranjinha um pouco mais abaixo, porque ela tá nos protegendo aqui, mas eu demorei um pouquinho para fazer isso. O stop continuou lá em cima. Aí eu vou realizar uma parcial aqui. Eu vou deixar rolar até para vocês verem como que é o desenrolar mesmo do trade, né? Tá vendo que de novo ele foi testar ali bem próximo do meu ponto de entrada nessa venda, né? E eu volto pro dólar. Estou intrigada com o dólar. É que, na verdade, eu tenho feito muita operação no dólar por volta desse horário, tá? Foi bem atípico o índice dar um padrão que eu gosto muito de operar como esse. Ele vai pegar minha parcial de 2 contratos e a gente vai continuar com 3 contratinhos nesse trade. Aí, agora eu puxei o stop para onde eu te falei, tá vendo? Porque essa vermelha, essa amarela e a vermelha juntas, elas são uma confirmação de impulsão do mercado indo buscar os 114.900 por conta da liquidez que tem ali nessa região. Acho que eu vou fazer mais uma parcial na mão mesmo. Realizei mais uma parcial, agora a gente ficou com 2 contratos. Aqui, se você observar, ó, eu tô olhando também aqui embaixo, nesse volume financeiro. Essa laranja, ela já teve bastante volume, tá vendo? Não chegou nessa vermelha aqui, mas ela já é bem contundente. Então, o que eu fiz? Eu puxei os stops pra gente garantir aqui um gain, né? E ancorei nelas. Antes estava aqui em cima, passei aqui para baixo. Aqui não significa que meu alvo seja 600 e poucos pontos, tá? É que eu tenho essa mania mesmo, vou puxando ali, mas é muito provável que eu feche esse trade nesse momento aqui um pouco abaixo dessa extremidade dos 114.900, que é a região de liquidez que eu já mapeei. Seria um sonho ele chegar até a próxima extremidade? Seria. Mas o mais comum, quando a gente tem uma região que eu marquei de vermelho, é que ele chegue ali e passe a trabalhar lateralizado novamente naquela região. E aí, ó, eu vou até trazendo o meu cursor de cruz lá para baixo no meu volume financeiro para eu ir
marcando e acompanhando o tamanho de cada barra de acordo com o volume. Se ela começar a subir de novo e chegar perto da laranja, eu puxo o meu stop mais para baixo. Então eu estou muito mais controlando o meu trade pelos stops do que pelo take profit que está lá embaixo. E aí eu fiz mais uma parcial, tô com um contratinho, porque alaranjou e já ficou vermelho esse último candle, né? Ele é um candle bem comprido, só ele a gente já tem vários pontos, então vou ancorar o meu stop nessa barra nova, nessa vermelha aqui, que já tá bem na região que eu te falei, né? Já ultrapassou os 114.900. Eu não espero muita coisa desse trade a partir daí. Então a gente tá com 454, 470 pontos. O meu stop tá no 234. Essa próxima barra já tá ficando amarela. Então o que eu vou fazer? Puxar o meu stop de novo. Então isso me ajuda também. Enquanto eu tivesse barrinhas brancas, eu não mexia tanto meu stop. Vocês observaram? Acima da extremidade dos 114.900. Aqui eu já tenho essa necessidade, porque do mesmo jeito que era impulsão naquela primeira barra vermelha que eu te falei, quando a gente chega aqui na região já é o contrário, já pode ser a defesa dos comprados que tá fazendo esse volume, né? E aí a gente não pode perder a oportunidade. E aqui realmente ele vai me tirar nessa última laranjinha. A gente sempre deixa um espaço porque é probabilidade, né? Pode acontecer dele continuar descendo, indo a favor. Mas não foi o caso aqui. Logo mais ele vai pegar esse stop nos 334 pontos. Aí, pegou. E se você observar os 5 contratinhos, o que acontece aqui no resultado? A plataforma ela já faz a média, porque como eu fui realizando parciais, o que ocorreu? Eu fiquei com 212 pontos. O trade todo foram mais de 300 pontos? Foram, mas pelas parciais a gente tem uma média ali, porque os 2 primeiros contratos a gente saiu com 104 pontos, outro com 200 e pouco, outros com 300, então ele faz essa média para nós e o resultado financeiro foi R$212. Aí aqui eu continuei dando mais uma olhadinha no dólar cheio, mas não gravei mais nada para vocês nesse dia. Por curiosidade, eu fui dar uma olhada lá no Easy Trader nesse dia para ver se teria valido a pena continuar um pouco mais nessa venda. Mas o que aconteceu foi aquilo que eu falei, ó, ele lateralizou, vamos ver por quanto tempo, por 20 minutos nessa região. Agora ela já está marcada de amarela porque, consequentemente, em outros dias aqui, ela não era mais tão relevante para mim quanto a vermelha. Normalmente a gente marca de amarelo quando já é uma secundária, tá? E depois ele reverteu para compra. Então, realmente, o melhor momento para sair aqui desse trade seria aqui onde eu saí ou um pouco mais abaixo, naquele momento que ele chegou a passar de 400 pontos, tá? Então foi essa pernada aqui que a gente pegou nesse vídeo. E aqui tem outros estudos que eu vou fazendo, que a lateralização, muitas vezes eu marco aqui o topo e o fundo para a gente ver onde que foi depositado mais dinheiro, isso eu posso falar em outro vídeo. Também estou marcando aqui coisas que provavelmente eu fiz no gráfico de 5 minutos. Então é uma sequência de estudos, tá? E essa clareza que o fluxo dá, né? A gente conseguir abrir um dia, por exemplo, se eu não fiz operações hoje, eu vou abrir meu gráfico amanhã de manhã e vou fazer essa mesma tarefinha. Então é o que eu sugiro você fazer, exatamente o que eu gravei para vocês aqui nesse vídeo. Abrir sua conta demo, instalar a regra de coloração. Eu tenho disponível aqui no canal do Telegram, que a gente sempre deixa na descrição para vocês. Fazer essa observação antes de abrir o pregão, marca as regiões no de 5 minutos, depois alterna entre 5 e 1 minuto, que é o que eu faço.
tem dado muito certo. E depois você treina, faz os testes, talvez confluências com o seu operacional. Isso tem dado muito certo, tá? E me deixa saber se você fizer toda essa tarefinha aí na sua casa. Manda aqui nos comentários como é que foi pra você, tá? Beijo grande e até o próximo vídeo.